E nessa hipnose clínica é a aplicação de técnicas hipnóticas como ferramentas terapêuticas. É utilizada como auxílio para tratamento, como eu disse antes, né, de insônia, ansiedade, depressão. São transtornos mentais e físicos, mas também é utilizado para combater hábitos e sentimentos indesejáveis. Sobre o assunto eu vou conversar agora com um terapeuta e hipnólogo, Guilherme Alcântara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao Dia a Dia. E eu achei assim bem interessante porque eu confesso que eu não conheço. E creio que grande parte do público também não, né? Então a gente vai conhecer agora. O VT já tá ok? Então vamos assistir e a partir desse VT a gente conduz nosso bate-papo. Ok. Vamos ver, produção? Hipnose é um procedimento que, através da indução de um estado profundo de relaxamento, permite à pessoa aceder a conteúdos internos. A técnica também é utilizada por pessoas que sofrem de insônia e de ansiedade. E por conta da pandemia, cerca de 20% dos brasileiros procuraram clínicas de hipnose. Vamos deixar claro uma situação. Hipnoterapia é utilizada para ajudar na saúde e bem-estar. Já hipnotismo se usa para entretenimento, aquelas técnicas que você assiste na televisão. E tudo isso acontece de uma maneira consciente. Por exemplo, durante a hipnoterapia, o paciente precisa estar 100% consciente. Ele tem total consciência dos seus atos, do que está acontecendo. Ele participa de todo o processo. Não é só o hipnoterapeuta que atua, o paciente está consciente e caminha junto nesse processo. Por que precisa estar consciente? Às vezes tem gente que me procura, não, Dani, mas eu prefiro ficar inconsciente, você estralha os dedos e eu durma. Gente, não. Essa parte de estralar os dedos e dormir, isso é uma das técnicas para se colocar em transe. Mas pode ser várias, existem várias formas de entrar em transe, com os olhos abertos, com os olhos fechados, em pé, deitado, enfim, há uma série de técnicas para determinados tipos de pessoas. A técnica foi demonstrada em rede nacional em um reality show. O YouTube Pyong decidiu mostrar aos participantes como funciona a hipnose. Ivy foi uma das mais que se mostrou aberta ao experimento. E foi com ela que o Pyong levou a prática mais longe. Qual que é o seu nome completo? Bobosa. Qual que é o seu nome? Ah, deve ter. Você... Sai. Qual é o seu nome? Ivy Moraes Barbosa. Volta. O Ministério da Saúde reconhece a hipnose como um método eficaz para o bem-estar humano. São alguns pontos, e eu tenho muito mais para a gente conversar aqui com o Guilherme, mas a primeira coisa, como é que surgiu a hipnose? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que voltar muito tempo atrás. Desde que surgiu a comunicação humana, a hipnose já existe. Então, pelos egípcios, ali pelos hebreus, gregos, desde lá de trás já utilizava a hipnose. Ela só foi nomeada hipnose em meados de 1800, e aí ela foi nomeada hipnose por conta que aquele estado, né, que as pessoas usam como sono, né, acredito que a pessoa está dormindo enquanto está hipnotizada, um médico chamado James Braid, ele colocou o nome de hipnose, porque ele acreditava que as pessoas estavam dormindo, e aí quando ele olhou para lá, ele lembrou do deus grego Hipnos, que é o deus do sono. E aí ele colocou hipnose, o nome da hipnose hoje. Mas depois ele tentou mudar de ideia, porque ele entendeu que hipnose não tinha nada a ver com sono, tinha a ver com a pessoa focar em uma só ideia. Então, a partir do momento que você foca em uma só ideia, você entra num estado hipnótico. E aí depois ele, entendendo tudo isso, ele tentou mudar para monoideísmo, o nome da hipnose, mas já tinha pegado o nome de hipnose. Então. A gente está vendo imagens aqui. Aqui é você, né? Isso, sou eu. Como isso daí é uma das técnicas? Isso é uma técnica chamada hipnose não verbal, onde a gente não utiliza nenhuma sugestão verbal, mas o que a gente busca é sobrecarregar
o sistema límbico da pessoa para que quando ela tem um reset. Então a pessoa apaga, mas quando ela volta ali desse processo, ela justamente já volta sem os sintomas de dor física, sem sintomas de ansiedade ou de qualquer outro. Mas aí ela tá consciente? Tá consciente. Tá consciente. Tá consciente. Ela só tá no processo interno dela. Ela tá vivendo o que ela precisa viver ali para resolver o que tem para resolver. Que louco, que legal. E assim... O que tá acontecendo, só para explicar porque ela tá com o braço levantado. O que acontece muitas vezes dentro desse processo é a catalepsia, que é o enrijecimento dos músculos. Então, nesse processo, ela não sente que está com o braço levantado, mas está com o braço levantado e pode ficar aí por horas sem ela sentir. Acontece muito com aqueles monges que fazem propósito, que eles entram num estado hipnótico e ficam... E tipo aqueles monges que a gente acha que... Eu não sei, eu sou leiga, você a gente acha que ele tá lá meditando, ele pode estar no processo de transe? Também. A meditação e a hipnose são bem parecidas os estados, tá? Então, basicamente, você entra em um estado de... aí ela eu tô impactada. E assim, explica pra gente mais detalhadamente como funciona, né? E o que é. Pra gente poder entender, por exemplo, aqui o que é, como é que é. Vamos lá. Hipnose nada mais é do que foco e concentração. É um estado natural da nossa mente. Você já foi hipnotizada hoje? Acho que não. Muito provavelmente sim. Sério? Sim. Hipnose nada mais é do que foco e concentração. Toda vez que você está muito focado ou muito concentrado em alguma coisa, você entra nesse estado hipnótico. Vou te perguntar uma coisa simples. Você já procurou alguma coisa dentro da sua bolsa e não achou naquele momento que você estava procurando e do nada ele apareceu lá dentro? Muito, muito, muito. Já aconteceu muito. Isso é hipnose. Como assim? Você está tão concentrado e tão focado em procurar o objeto que a sua mente cria um processo chamado alucinação negativa. Ela apaga do teu campo de visão aquilo que tu está procurando. Então essa é a explicação. Às vezes eu procuro, eu falei assim, tem um gnomo aqui escondendo as coisas de mim. Tem um herê aqui escondendo e não é. Então eu tô hipnotizada. Exatamente. O gnomo some e depois ele devolve, né? Sim. É justamente isso. Mas o seu São Longuinho também, vou dar um 3. Exato. Quer dizer que isso tudo está relacionado Exatamente. à hipnose. Outra coisa que é a hipnose, quando você assiste um filme de cachorrinho, o cachorrinho morre. Não, eu não gosto nem de assistir. E aí você começa a chorar. Começo a chorar. Exatamente. Nossa. Você sabe que o cachorrinho não morreu na realidade, Sim. mas mesmo assim aquele filme consegue mudar o teu estado emocional. O que é isso? Você está tão concentrado na história do filme que aí ele consegue mudar teu estado emocional. Isso também é hipnose. Viu, Jean? Jean aqui já foi... Então, você já foi hipnotizado várias vezes e a gente... Deu me livre. Jean, uma pergunta pra ti. Já parou e ficou olhando pro nada, viajando na maionese? Direto. Isso é hipnose também. Então, você tá focado em um ponto fixo e aí tudo acontecendo ao redor que você tá focado dentro da sua cabeça. Você tá olhando pra dentro. Isso é hipnose. E aí, nesse processo, por exemplo, eu tava vendo aqui... eu achei um pouco meio assim, complicadinho, mas eu queria que você me explicasse. Porque, assim, a hipnose trabalha mente inconsciente, consciente e subconsciente. Como é que é isso? Tá. Existem algumas teorias. Quando a gente vai falar de teoria, eu vou citar o Freud aqui, né? O pai da psicanálise. Ele dividia a nossa mente em consciente e inconsciente. Depois as pessoas foram estudando e começaram a dividir a mente em consciente, subconsciente e inconsciente. O que é isso? O que é a mente? Existe o cérebro, que é a nossa parte física, e existe a mente, que é a parte... É como se fosse um programa, a programação do nosso cérebro, como que ele funciona, e aí é a mente. A gente pode explicar a mente consciente, subconsciente e inconsciente, explicando as funções de cada uma delas, tá? A mente inconsciente é tudo aquilo que tu não controla com o pensamento. Teu sistema imunológico, tu não consegue controlar com o teu pensamento. A partir de agora eu vou ter o anticorpo pro Covid, pro Corona. Só pensando você não consegue produzir esse anticorpo. E o sistema nervoso autônomo, tu não consegue controlar certos tipos de
coisas que acontecem no teu corpo. Por exemplo, para o teu coração rapidão aí. Impossível, né? Isso fica na nossa mente inconsciente. Na nossa mente consciente, ela tem 4 funções, que é a racionalização. A gente sempre cria um porquê para tudo, mesmo que esse porquê não seja verdade. A nossa análise, a gente analisa como a gente faz as coisas, né? É a nossa mente consciente que faz isso. A força de vontade, que a força de vontade é como se fosse uma bateria de celular. Acaba muito rápido. É por isso que você começa a ir à academia na segunda-feira, dieta na segunda-feira, na quarta já desiste, quer comer um hamburgão, uma pizza. Porque a força de vontade ela acaba, entendeu? A menos que você crie um hábito, né? Mas o hábito a gente já pula pro subconsciente. Mas eu vou falar da última função do consciente, que é a memória a curto prazo. Que é tudo aquilo que tu decora e logo depois tu esquece. Tipo quando a gente era criança, que a mãe da gente falava assim, vai lá, compra meia dúzia de pão. A gente chegava lá, meia dúzia de pão, meia dúzia de pão, meia dúzia de pão. Quando chegava lá na hora, quantos pães você quer? Eu quero uma dúzia. Isso acontece comigo até hoje, não é quando eu era criança, não. Essa minha, como é que você falou, curta? Memória de curto prazo. Eu acho que a minha é o tempo todo assim. Eu acho que eu vou resolver isso na hipnose. Dá para trabalhar isso, trabalhar isso. Como o cérebro ele é um músculo, quanto mais exercício você fizer para estimular ele, você consegue melhorar a memória, melhorar a cognição, melhorar muitas coisas. A gente vai para o subconsciente agora, tá? O subconsciente ele tem cinco funções. A primeira delas são os hábitos, como eu falei, né? E se a gente entender um hábito, o hábito ele tem uma configuração. Ele tem um gatilho que leva a uma ação e essa ação gera uma recompensa. Todos os nossos hábitos têm essa configuração. Por exemplo, um exemplo simples, tá? Um hábito que você tem, que todo mundo tem, é escovar o dente. Qual é o gatilho para escovar o dente? O dente está sujo, mau hálito, alguma coisa assim. Qual é a ação? Escovar o dente. E qual é a recompensa? O frescor, o dente limpo. Então, todos os nossos hábitos, eles têm um gatilho que leva uma ação e essa ação gera uma recompensa pra gente. Depois a gente tem uma função do cérebro que é muito estranha, que é a ociosidade ou preguiça. Nosso cérebro ele é formado para economizar energia. Então ele automatiza processos. Nesse processo de ociosidade é quando a gente aprende. E só existe 2 formas de aprender. Repetição, tudo que tu repete, teu cérebro fala assim, pô, Bia, tá bom já, eu vou aprender isso pra tu parar de gastar minha energia aqui. E forte impacto emocional. Tudo que teve um forte impacto emocional na tua vida te ensinou alguma coisa. Essa é a forma mais rápida de aprender. Pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. E aí você tá falando, eu tô pensando assim na minha vida e realmente, se você parar para pensar, tem coisas que mudam completamente e te ensinam mesmo. Exatamente. Né? Depois disso, a gente tem as nossas emoções, né? Que fica no subconsciente ali, as nossas emoções. Eu posso dizer que as nossas emoções são 5 emoções só, que é a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo e o medo. Como o Divertidamente, aquele filme de desenho, né? Eu adoro. Eu acho fantástico aquele filme. Isso. Depois disso, a gente tem a nossa memória a longo prazo. O que é memória a longo prazo? Todas as vezes que tem uma situação e essa situação envolve uma sensação, um sentimento muito forte, fica marcado para sempre na sua memória. Você lembra de detalhes do que aconteceu. Um exemplo simples. Você faz dieta ou não? Não costumo fazer tanto, mas... minha alimentação não é muito boa, não. Tá, o que você comeu na segunda-feira, no almoço? Eu não lembro o que eu comi ontem, vou lembrar. Ótimo. Não lembro. Olha isso. Quando é seu aniversário? 14 de abril. 14 de abril. O que você comeu no dia 14 de abril? O que você fez de 14 de abril? Eu passei meu aniversário com meu sogro, minha sogra, meu marido e meus bebês. E o que você... teve um bolo. Um bolo? Teve um bolo. E como é que você lembra o que comeu no dia 14 de abril e não lembra o que comeu na segunda-feira, que foi essa semana? É porque é meu aniversário, porque né? tem uma sensação, um sentimento envolvido. Então isso gera uma memória a longo prazo. Isso fica marcado para sempre lá na tua cabeça, até que pare de fazer sentido para você, certo? E a última função do subconsciente, que eu acho que é a mais maluca de todas, é a autopreservação. Nosso subconsciente faz de tudo para preservar a nossa vida. Inclusive as nossas fobias, os nossos traumas são para preservar a nossa vida. A ansiedade é para preservar a nossa vida. Certo?
A gente vai voltar aqui, esse assunto está muito interessante, eu já queria render o programa todo, porque eu tenho muitas perguntas para o terapeuta e hipnólogo Guilherme Alcântara. E ó, gente, a gente estava aqui durante o intervalo, porque quem está aqui com a gente é a nossa assistente de produção, a Laís, e ele já começou um processo de hipnose aqui, não é? Sim. E aí eu quero que vocês acompanhem para vocês terem uma ideia de como funciona, que como você falou, são várias técnicas, isso daí são algumas técnicas que você usa, né? Exatamente. Você quer falar alguma coisa sobre como é o estado agora ou você quer passar pelo processo depois? Tá ok? Tá. Ó, você vai olhar aqui pro meu dedo. Isso. Respira fundo. Isso. Você vai sentir os olhos pesando. Pesando. Em algum momento, quando eu tocar na tua testa, você volta porque ele está de relaxamento ainda mais profundo. 3, 2, 1. Isso. A partir de agora, eu quero que tu aprofunde ainda mais nesse relaxamento. Você pode se permitir aprofundar ainda mais na sua mente. E eu quero que você se permita imaginar tudo e qualquer coisa que eu falar. Eu quero que você imagine que na sua frente existe um quadro branco. Aqueles quadros de escola. Você consegue imaginar? Só responde com a cabeça. Isso, muito bem. Nesse momento eu quero que você escreva seu nome completo nesse quadro branco. Sem abrir os olhos. Aí mesmo na sua mente. Quando você terminar, você me avisa. Isso. Agora com a mão mesmo, eu quero que você apague até ele sumir. Isso, pode apagar. Até ele sumir. Quando ele sumir, tu me avisa. Isso. Sumiu? Isso, o quadro também some. Sabe quando você esquece de lembrar e lembra de esquecer um negócio que nem é tão importante pra você? Fica na ponta da língua, dá um branco na hora da prova, tipo, some o nome completamente agora. Eu vou contar de 1 até 3, você vai abrir os olhos, sentindo muito bem. 1, 2, 3, olhos abertos. Deixa eu te perguntar, você tomou café hoje? Também. O que foi? Ah, não tem problema não. Você sabe meu nome? Não lembro. Mas e o seu? Tenta falar o seu nome. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Qual é a sensação? Horrível. Não sei meu nome. O microfone aqui, pega o microfone aqui. Qual é a sensação? Eu não sei meu nome. E é ruim não saber o nome? É estranho não saber o nome. A mãe dá um nome tão bonito pra filha, ela vai e esquece assim, né? De qualquer jeito. Você quer lembrar? Quanto mais tenta, mais difícil fica. Meu nome é Luísa, né? É? É? É Luísa? É? Não, é sério, pô. É Luísa. Você quer lembrar o seu nome? Quero. Coloca o dedo assim, ó. Ó, é muito simples. Você tocar na testa, o seu nome volta. Pode tocar na testa. Agora, toca na testa. Pode falar o seu nome. Laís. Ah. Ai, meu coração tá acelerado. Caramba! Gente, olha só, vou falar uma coisa. Se eu não fosse Bia Borges e tivesse toda a credibilidade de todo o meu trabalho junto com a minha equipe, que você conhece a credibilidade, vocês iam falar que isso aqui é charlatanismo, mas eu tô passada acrílica. Por favor, você, Laís, que também tem toda uma credibilidade, todo mundo conhece Thaís, ou Thaís, Laís, Luísa. Olha, vocês não me confundem não, hein? Por favor. Tô nervosa, chega, eu tô suando aqui. É a sensação que eu não sabia meu nome real, eu não sabia o meu nome. Eu ia chutar Luísa. Porque eu brinco que em outros momentos meu nome é Luísa, né? De zoeira e tudo, mas eu não lembrava mesmo meu nome. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro nome. Não vinha nada na minha cabeça. É surreal. O que acontece? Tá, vamos lá. Eu já ia falar Luísa. Até eu esqueci o teu nome. A Laís entrou num processo de transe. O que acontece, tá? Nesse processo aqui. Uma das definições de hipnose fora foco e concentração é o rebaixamento do fator crítico para imputar uma ideia aceitável no subconsciente. Basicamente, o que entra no nosso subconsciente se torna verdade pra gente, tá? E o que é o fator crítico? É como se fosse um porteiro
que não deixa as informações de fora entrarem no subconsciente e as informações de dentro saírem, tá? Por isso que existem muitas coisas que a gente não lembra, mas quando a gente passa pelo processo hipnótico, a gente começa a lembrar disso. Quando eu faço esse processo que a Laís se permitiu fazer, tá? É importante falar isso, que a Laís se permitiu fazer. Todo processo hipnótico é permissivo. A gente meio que ocupa o fator crítico. A gente fala assim, ó, tem alguém te chamando lá fora. E aí ele fica ocupado enquanto a gente manda a informação. Ela tá se olhando, ó, como é que você ficou. Enquanto a gente manda a informação para o subconsciente. Essa informação, essa ideia, ela tem que ser aceitável. Então ela passa por um critério pelo subconsciente para poder ser aceita. O que é esse critério? Ela tem que ser congruente, tem que fazer sentido para ela e tem que ser ecológica e de acordo com os princípios, com a moral e com a ética. Se eu desse qualquer sugestão que não se encaixasse nisso, ela não aceitaria, mesmo estando hipnotizada. Estando hipnotizada, mas o tempo todo você ficou consciente. Como que é a sensação? Eu tava escutando as vozes aqui do Jean, a tua, ele falando, o barulho do ar-condicionado. E uma sensação que eu tive, é porque é muito rápido, né? É que você escuta absolutamente tudo, assim, ó. Que tá acontecendo. O que acontece até também, o ar-condicionado. O que acontece também é que quando você entra nesse processo hipnótico, acontece uma hiperestesia, que é um aguçamento de todos os seus sentidos. Eles ficam ainda mais aguçados. Por exemplo, ela podia estar sentindo mais frio, mas no caso ela começou a suar, né? Então ela sentiu mais calor, o corpo dela esquentou. Se tem alguma coisa passando lá fora, o ouvido dela vai prestar atenção nisso, porque ele está mais aguçado dentro desse processo. Guilherme, você está falando assim, e eu estou tentando encaixar com uma situação que eu já vivi, Okay. porque eu quero saber se tem alguma ligação com a hipnose clínica. Eu já fiz terapia de vida passada. Ok. Né? E assim, ela falando, eu senti muito nisso. Por exemplo, em vidas que eu voltei, eu sentia o que eu senti em outra vida, né? O que seria em outro momento. Por exemplo, teve uma vida que eu voltei, aí você falando assim, teve uma hora que eu senti um choro absurdo, uma dor no meu peito, um choro, um desespero. E aí, na época, o Dr. Ney, né, que fazia a coisa, olha, isso daí ficou lá, você não tá mais assim, você não sente. Tem alguma ligação? O processo de hipnose, ele também é muito utilizado para regressão de vidas passadas, né? Você consegue levar a mente a essas vidas através da hipnose. Então, a preparação, o início é através da hipnose. Então, tem aí uma relação em técnicas, digamos assim. Sim, exatamente. Porque quando eu fiz, né, eu cheguei a me lembrar do ano, do nome. Sim. E tudo. E aí, depois que a gente faz, porque é uma coisa assim tão... Você não explica. Tipo, eu tava consciente o tempo todo e aí eu lembrava daquilo. Engraçado que até as pessoas dizem, ontem meu chefe ainda falou assim, mas quando a gente faz, quem sempre quer ser uma princesa, uma pessoa rica, e eu nunca, em nenhum momento, em nenhuma vida, eu fui rica ou princesa. Pelo contrário, na minha primeira vida, eu voltei e eu só sofri. Entendeu? Eu só sofri. Exatamente. E então, aí... você consegue resgatar essas sensações, muitas vezes também para fazer tratamentos, né? Porque eu fui fazer esse tratamento, eu não fui... E assim, outra coisa que eu quero colocar muito em pauta aqui. Quando eu fui fazer a terapia de vida passada, eu não fui para saber quem eu era, para deixar de ser. Eu fui para justamente cuidar na época que eu tava com o luto que... Como é que dá o nome daquele luto que já passou o tempo? Tipo, você tem um tempo e aí você passa e não consegue superar aquele luto. Tem um nome aí. Não vou saber te falar agora. Eu fiz esse porque eu não conseguia superar o luto da minha mãe. Por depressão, que eu tava numa depressão fortíssima. E ansiedade também. Então, eu fiz isso. É engraçado que eu voltava justamente
a relação e muita coisa acabou explicando daquilo que eu trouxe para essa vida, Exatamente. né? Então, isso é importante. Quando você procura esse tipo de terapia, seja terapia de vida passada ou hipnose clínica, não é para ter essas sensações loucas ou saber o que você foi. Isso daí é só um método da terapia, né? Exatamente. Vale ressaltar também o que eu fiz com a Laís aqui, de esquecer o nome. É uma sugestão de entretenimento. A gente não faz isso dentro da clínica, tá? Mas eu tenho um grupo de hipnose aqui em Manaus chamado Manaus Street Hipnose, que a gente faz hipnose na Ponta Negra. Então a gente faz hipnose de graça lá na Ponta Negra, essa hipnose de entretenimento aqui, dia de quarta-feira, às 19 horas. Quarta-feira, às 19 horas. A gente vai pra lá e coloca um banner, hipnose grátis, e aí fica hipnotizando as pessoas lá. Outro ponto também interessante é você justamente fazer essa diferenciação entre hipnose clínica e o hipnotismo, né? Que chama. Vamos trazer aqui. Existe a hipnose de entretenimento, que a gente utiliza sugestões para que a pessoa... São sugestões com pouca duração, tá? Como é uma sugestão, por exemplo, a Laís passou a vida inteira dela com o nome dela. A partir do momento que, se ela saísse desse processo, mesmo sem o nome, ela ia lembrar o nome, mesmo que eu não desse a sugestão para o nome voltar. Entendeu? Ia voltar o nome, porque o subconsciente dela sabe o nome. Eu só fiz um bloqueio parcial desse nome. Sugestões de entretenimento duram pouco tempo, porque o cérebro vai falar assim, não faz sentido para mim, eu passei a minha vida inteira com o nome, eu continuar sem o nome, tá? Então, essa é uma das maiores diferenças. As sugestões que a gente utiliza na clínica são sugestões duradouras. Então, muitas vezes, são sugestões que a gente cria hábitos, cria crenças, novos hábitos, que vão ser melhores para a pessoa, né? Então, a gente consegue modificar de forma muito mais rápida essas questões. É como se você estivesse aí reprogramando certas coisas do seu inconsciente. Exatamente. A gente começa a fazer uma reprogramação mesmo, né? Mudar algumas estruturas de pensamento, estruturas de traumas, estruturas de fobias, de problemas que você passa que te causam sensações ruins. E aí a gente muda a estratégia que o teu cérebro faz para sentir aquilo. Né? Então, através de sugestões, através da própria hipnose, ela não tem poder nenhum sozinha, tá? É importante falar isso também. O que eu faço é terapia com hipnose. Então, fora da hipnose, eu faço terapia mesmo. Então, a hipnose por si só não vai resolver o problema. O que vai resolver é a terapia. A hipnose é um catalisador. Ela acelera o processo terapêutico. Às vezes, em uma terapia convencional, tradicional, eu teria X tempo e com a hipnose esse tempo pode ser reduzido, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, tratar fobias é muito rápido pra gente, assim. A gente consegue tratar fobias dependendo do tipo de fobia em uma sessão. Né? Olha, que legal. Tu falou de terapia de vidas passadas, eu tive um paciente que ele tinha fobia de viajar de avião. E ele falou pra mim, Guilherme, eu sei que foi na minha vida passada e tal, me explicou toda a situação, que aí a gente foi lá e resolveu. Em uma sessão, na outra semana ele já estava viajando. Então, tem coisas que são rápidas de resolver e tem coisas que são mais demoradas, porque precisam de um pouco mais de atenção. Guilherme, eu adorei nossa conversa, inclusive eu já deixo aqui pra gente voltar, né? Eu estava falando com ele para ele voltar, que ele vai trazer algum paciente que médio e longo prazo fez essa terapia. E é legal a gente ter, né, pessoas que passaram por isso e a gente corta muito esse estigma, né, que tem hipnoterapia, terapia de vida passada, né? E a gente traz assim, vendo, não é bem assim, é algo realmente real e científico, Sim, né? Exatamente. Obrigada. Obrigado. Nosso tempo terminou. Você quer deixar suas considerações finais, contato? Tá. Eu agradeço vocês por terem assistido, agradeço a Bia, agradeço o Jean, agradeço todo mundo que participou, Laís, que participou aqui também. Quero agradecer a você e deixar meu contato aqui no Instagram. O meu Instagram é Gui Alcântara, com 2 A's no final. E tem um site também, mindtt.com.br, ou se você jogar no YouTube, no Google, meu nome lá, vai aparecer. Guilherme Alcântara. Guilherme Alcântara, hipnose ou algo do tipo, vai aparecer os meus contatos lá, meu telefone, meu WhatsApp, o endereço da clínica, tudo que você precisar. Pode mandar mensagem para mim que eu estou disposto a ajudar vocês. Guilherme, muito obrigada. A gente Obrigado. vai voltar com esse assunto aqui, viu?